Oi gente, tudo bem com vocês? Esse é o canal Bug da Milena e vocês são mais do que bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou abordar os 5 casos mais perturbadores de celebridades e seus stalkers. Fãs obcecados que em algum momento de suas vidas passam a perseguir e até mesmo idealizar o estilo das pessoas que eles mais admiram. Antes da gente começar, eu quero avisar que a gente vai abordar vários temas sensíveis aqui, então ouçam com cuidado. Então a gente vai começar falando do caso da cantora Björk, que pessoalmente é uma cantora que eu admiro bastante. A cantora islandesa Björk foi alvo de um atentado arquitetado pelo fã Ricardo Lopes no dia 12 de setembro de 1996. O Ricardo era um jovem uruguaio, mas ele se mudou para os Estados Unidos ainda na infância. Ele tinha um bom relacionamento com a família e ele era descrito como tranquilo, porém introvertido. E por mais que ele tivesse alguns amigos homens, ele não tinha amigas mulheres. Ele tinha muita dificuldade de conversar com as mulheres e por isso ele nunca teve uma namorada. Em um diário posteriormente encontrado pela polícia, o Ricardo expressou sentimentos de vergonha, inadequação, bem como constrangimento social em relação às mulheres. E além disso, ele foi também diagnosticado com uma síndrome chamada Klinefelter, que é uma condição genética em homens causada pela presença de um cromossomo X extra, o que faz com que eles desenvolvam algumas características físicas femininas. A síndrome fez com que o Ricardo tivesse um aumento das suas glândulas mamárias, o que afetava bastante a sua autoestima. Em 1993, o Ricardo começou a desenvolver uma obsessão pela Björk. Ele acompanhava tudo da carreira da cantora, ele reunia tudo de informação que tinha sobre ela e escreveu inúmeras cartas para ela. Com o passar do tempo, a fixação do Ricardo pela Björk começou a sair do controle e ele começou a ficar desconectado da realidade. Eventualmente, o Ricardo se mudou para a Flórida com o irmão dele, porque ele tinha um sonho de ser artista e ele queria se matricular na academia de artes. Mas por causa de problemas financeiros e por conta da insegurança que ele tinha sobre a própria aparência, ele acabou desistindo e ele passou a trabalhar numa empresa de controle de pragas. E por causa disso, o Ricardo ele começou a ficar cada vez mais amargo. Ele desenvolveu uma raiva do trabalho, da sociedade, e a autocrítica dele, a forma como ele se via, começou a beirar a compulsão. Vivendo uma vida totalmente reclusa em seu apartamento na Flórida, Ricardo começou a escrever em diários e gravar vários vídeos documentando toda essa raiva que ele tinha e expressando todas as suas frustrações. Aí ele começou a canalizar todas as suas emoções em direção à cantora Björk, ficando cada vez mais obcecado por ela. Ao todo, ele escreveu 803 páginas relatando todas as suas fantasias sobre a fama, a sua obsessão pela Björk, e ele conta nesses diários que o que mais fascinou ele em relação a Björk era a voz e a aparência infantil. É muito estranho porque ele tinha uma espécie de ternura pela Björk, como se ela fosse um ser quase não humano. E nesses diários ele mostrava também uma certa aversão à sexualidade, à sensualidade. Então ele tinha uma idealização, uma projeção de que a Björk era um ser puro, intocável. O estopim foi quando o Björk começou a namorar o produtor musical Goldie. Ele começou a escrever várias ofensas racistas e xenofóbicas ao produtor em seu diário, e ele decidiu naquele momento que Björk teria que ser punida. No dia do seu aniversário, em 1996, o Ricardo ele comprou uma câmera, ele começou a fazer uma espécie de vlog. Tudo que ele sentia, pensava, ele gravava com essa câmera, e as gravações incluíam questões filosóficas e, é claro, a sua obsessão pela Björk. Entre janeiro e setembro, as gravações que foram posteriormente coletadas totalizavam 18 horas de filmagem espalhadas em diversas fitas. O plano do Ricardo para se vingar da Björk era mandar uma carta-bomba para ela. Então ele fez uma carta na espessura de um livro, mais ou menos. Ele projetou esse artefato para disparar ácido sulfúrico assim que alguém abrisse a carta. O Ricardo ele pretendia duas coisas com essa carta. Ou ele queria tirar a vida da Björk, ou ele queria pelo menos desfigurar o rosto da cantora, que segundo ele era a parte mais encantadora dela. Após localizar o endereço da Björk, ele enviou a carta no dia 12 de setembro de 1996. E depois disso ele foi até a sua casa e gravou o que seria o seu último vlog. Nessa gravação bizarra, o Ricardo apresentava um comportamento super compulsivo. Ele raspou
o cabelo dele e pintou o rosto com graxa e tinta vermelha. Ele posicionou a câmera em frente ao rosto dele e deixou uma televisão ligada no fundo, passando uns clipes da Bjork. Enquanto tocava o clipe de I Remember You, que é uma música da Bjork, ele tirou a própria vida disparando contra si mesmo. 4 dias depois, o zelador do apartamento onde o Ricardo morava começou a sentir um mau cheiro muito forte e o vizinho do apartamento de baixo de Ricardo avisou que estava escorrendo um líquido vermelho vindo do apartamento do Ricardo. Com tudo isso, o zelador entrou em contato com a polícia chegou até lá e encontrou o corpo de Ricardo juntamente com as fitas, as quais ele contava todo o plano que ele tinha contra a Bjork. Nisso, a polícia conseguiu interceptar a carta que ele tinha enviado para a gravadora da Bjork e, felizmente, nada de grave aconteceu. Depois de saber do caso, a Bjork ficou extremamente chocada com tudo isso e também mandou mensagens de apoio para a família de Ricardo. A modelo e a apresentadora Ana Hickman quase perdeu a vida em um atentado ocorrido na tarde do dia 21 de maio de 2016 no Hotel Caesar Business em Belo Horizonte. Ela estava na cidade para promover o lançamento de uma coleção de roupas da marca dela. Ela estava acompanhada do seu então cunhado da época, o Gustavo Correia, e pela esposa dele, Giovana Oliveira, que também era assessora de Ana. Um homem chamado Rodrigo Augusto de Pádua abordou o Gustavo no corredor do hotel com uma e obrigou ele a levá-lo até o quarto de Ana. Assim que o Rodrigo entrou no quarto, ele rendeu a Ana, o Gustavo e a Giovana e pediu para que eles se sentassem de costa para ele enquanto ele apontava uma arma para eles a todo momento. Em seguida, ele começou a agredir a Ana verbalmente com vários termos misóginos, várias palavras de baixo calão e com frases totalmente desconexas. Enquanto ele gritava, ele dava a entender que a Ana conhecia ele e que a Ana tinha traído ele, como se os dois tivessem tido um relacionamento em algum momento da vida deles. A Ana tentou lembrar quem que era aquele homem, até achou no começo que era um assalto ou um arrastão, mas ele dizia que a Ana tinha acabado com a vida dele, alegando que os dois tinham tido um relacionamento. Mas o Rodrigo insistia que a Ana falava com ele pelos stories e correspondia todas as investidas dele, mas que de uma hora para outra a Ana simplesmente parou de falar com ele. Ele ficou com a arma o tempo todo apontada para a cabeça de Ana e Ana disse que ela tinha certeza que a vida dela ia acabar naquele dia. Segundo ela, ele estava com muito ódio dela e deixava claro a todo momento que se ela não fosse dele, ela não seria de mais ninguém. Em um dado momento, a Ana ela começou a sentir mal e ela desmaiou no colo da Giovana. No que ela desmaiou, o Rodrigo se assustou e disparou em direção à Ana. Mas os tiros acabaram acertando o braço e o abdômen da Giovana. Nesse momento, o Gustavo viu que a mulher dele tinha sido atingida. Então ele resolveu reagir. Ele pulou em cima do Rodrigo e eles entraram em uma luta corporal. Durante essa luta, o Gustavo ele conseguiu pegar a arma da mão do Rodrigo e nisso ele efetuou 3 disparos que acertaram o Rodrigo na nuca e no braço, fazendo com que Rodrigo perdesse a vida naquele momento. Logo em seguida, o Gustavo ele desceu até a portaria, entregou a arma na mão de um segurança e pediu para que chamassem a polícia. A Giovana foi encaminhada para o hospital e passou por um procedimento cirúrgico de 5 horas e felizmente ela sobreviveu. O Rodrigo tinha 30 anos, mas ele já tinha essa obsessão pela Ana por mais ou menos uns 5 anos. E ele acreditava dentro da mente dele que ele tinha tido um relacionamento com a Ana por mais de 1 ano. Ele tinha 10 perfis nas redes sociais, com postagens extremamente violentas e misóginas, usando aquelas palavras bem assim de baixo calão mesmo para se referir a Ana. E o Rodrigo era descrito pela família como um rapaz gentil, reservado e inteligente. Na época ele morava com os pais e ele ajudava a mãe a produzir docinhos para vender. A mãe dele conta que uns 3 meses antes do atentado ele estava assistindo o programa que a Ana apresentava na Record, o Hoje em Dia, e era um programa que ele assistia diariamente. Ele chamou a mãe e falou assim, olha, com bastante entusiasmo, e disse, a Ana tá usando o vestido amarelo que eu pedi pra ela. Eu acredito que às vezes ele mandava mensagens no stories, falando, vista tal vestido amarelo, não sei. E aí ele começou a fazer essas conexões como se a Ana estivesse comunicando com ele através de códigos, de certa forma. O cantor John Lennon perdeu a vida aos 40 anos pelas mãos de um fã na noite de 8 de dezembro de 1980, em frente ao edifício Dakota, em Nova York, onde ele morava com sua esposa Yoko Ono.
Naquele dia, John teve uma agenda cheia, com entrevistas para rádio e um ensaio fotográfico para a revista Rolling Stone. Ele tinha acabado de retornar de um hiato de 5 anos, então ele estava num momento muito movimentado da carreira dele por causa desse retorno. Por volta das 17 horas daquele dia, o John e a Yoko estavam saindo do prédio onde eles moravam e um homem chamado Mark David Chapman abordou o casal, e aquilo era comum pro John, porque todo mundo sabia onde ele morava, né? Os fãs sabiam, então era normal que eles ficassem ali na porta do prédio para pedir autógrafo, para tirar foto com ele ou para conversar com ele. O Chapman estava com um álbum do John Lennon recém-lançado, o Double Fantasy, e pediu para que o John autografasse esse álbum para ele. O Chapman disse que naquele momento ele tinha já intenções de tirar a vida do John, mas que de certa forma ele ficou extasiado de estar vendo o John na frente dele, então ele não conseguiu tomar nenhuma atitude. O John também foi super cordial com ele, então ele disse que isso também impediu que ele tomasse qualquer atitude. Então o John, ele assina o álbum pro Chapman e entra com a Yoko na limusine que estavam esperando por ele. John e Yoko retornaram para casa por volta das 22h50, porque o John queria dar um beijo de boa noite no filho antes de ir pro restaurante Stage Deli com a esposa. Ao saírem da limusine, o Chapman estava esperando eles na porta da casa deles. E aqui é uma parte triste, porque eles tinham a opção de entrar por uma entrada mais segura, mas eles acabaram entrando pela entrada principal mesmo. Acho que pra adiantar, né, porque eles estavam só passando pra dar um beijo de boa noite no filho, mas eles acabaram optando por passar pela entrada do prédio. Ao saírem do prédio, a Yoko viu o Chapman e o Chapman ainda acenou pra ela. Quando o John passou, ele olhou assim rapidamente pro Chapman e como se ele tivesse reconhecido ele, né, acho que ele reconheceu de fato, porque eles tinham se visto naquele dia ainda. E em questões de segundo, o Chapman sacou a arma que estava escondida no sobretudo dele e disparou 5 vezes, mas no total ele acertou 4 tiros em John Lennon. O John foi levado imediatamente para o hospital, mas chegando lá, ele já foi declarado sem vida. Chapman permaneceu na cena do crime, ele não fugiu e ele também não resistiu à prisão. Ele friamente se sentou na calçada do prédio, abriu o livro O Apanhador no Campo de Centeio e começou a ler até que a polícia chegasse. Na época ele tinha 25 anos. Posteriormente, em uma entrevista para a CNN, o Chapman alegou que esse livro influenciou ele a cometer tal ato, que se identificava muito com o protagonista, com a solidão dele, com a vida difícil dele e com a alienação da sociedade. Então esse livro narrava a história desse jovem que era meio subversivo, revoltado com a vida. Ele criou essa relação, né, essa identificação com esse personagem, e isso foi o que deu coragem a ele de fazer esse atentado contra o John Lennon. Para surpresa de muitos, ele revelou também que durante a sua infância na Geórgia, ele era super fã dos Beatles e ficava imaginando como seria ser um Beatle. Ele idolatrava o John Lennon especificamente e ele dizia que uma viagem de ácido que ele teve, que foi tão intenso o que ele sentiu, que ele passou a acreditar que ele era o John Lennon. No entanto, a afeição que ele tinha pelo cantor acabou diminuindo com o tempo, principalmente depois de ele ler a biografia de John Lennon, Um Dia de Cada Vez. A obsessão de 10 anos pelos Beatles passou a ser um ódio mortal pelo John Lennon em particular. O Chapman também dizia que um dos motivos desse ódio era que John Lennon pregava uma vida simples, mas vivia cercado de luxo. Então ele dizia que o John era um hipócrita. Um amigo de escola do Chapman também disse que ele teria ficado muito bravo quando em uma entrevista o John Lennon disse que os Beatles eram mais populares que Jesus. Segundo esse mesmo amigo, o Chapman, ele era um cristão devoto, ele era bem obcecado com religião mesmo. Então depois dessa declaração do John para essa revista, ele começou a queimar todos os álbuns, tudo que ele tinha dos Beatles e do John Lennon, e ainda trocou a letra de Imagine. Imagine se John estivesse morto. Então a partir dali ele já começou a idealizar o extermínio do cantor. Chapman alega que ele teve uma infância cheia de abuso, de uso de substância e que ele tinha uma obsessão por música e religião. Ele começou a ficar obcecado de fato no outono de 1980 e ele disse que na mente dele tinha pessoinhas que dizia o que ele teria que fazer ou não. E ele falava que essas pessoinhas que falavam na cabeça dele tinham intenções maléficas. E foi nessa época também que ele começou, segundo ele, a rezar pro diabo para ter forças para cometer tal ato contra John Lennon. No final de outubro, o Chapman decidiu que estava pronto, que era a hora de tirar a vida de John. Ele largou seu emprego como segurança e o mais bizarro disso tudo é que no último dia do trabalho dele,
ele ainda assinou, acho que foi bater o ponto, né? Ele assinou o nome John Lennon. E aí, depois disso, ele comprou as passagens e voou para Nova York. Um outro fato também, que eu não sei se é uma coincidência, é que ele era casado com uma mulher com descendência japonesa. Então, eu fiz uma relação com o Yoko Ono. Será que ele estava, de certa forma, tentando viver a vida do John, né? Casando com uma mulher que seria parecida com a Yoko? Ele vai dizer o seguinte nessa entrevista que ele deu para a CNN. Eu o matei não por seu caráter ou pelo tipo de pessoa que ele era. Ele era um ícone, um cara de família. Era alguém que já falava coisas sobre as quais agora podemos falar a respeito, o que é ótimo. Eu matei porque ele era muito, muito famoso. É a única razão. Eu estava sendo muito egoísta, buscando a minha própria glória. Ele tinha essa vontade, né, de fazer algo grandioso, de ser algo grandioso. O Chapman foi condenado à prisão perpétua e hoje ele disse se arrepender do que fez. A atriz Miranda Cosgrove, mais conhecida por ter protagonizado a série iCarly, falou sobre o episódio no qual um homem que a stalkeava ateou fogo e tirou a própria vida em frente à sua casa. O incidente aconteceu em 2017, enquanto a atriz estava no cinema durante um encontro. Enquanto a Miranda estava no cinema, esse homem ficou rondando o jardim que ficava em frente à casa dela, e o objetivo dele era tirar a vida de Miranda. Nesse dia, ela tinha saído para o encontro, para o cinema, e ela não gostou muito do cara, não gostou muito do encontro, e ela resolveu voltar para casa e ligar para a mãe para conversar com ela, falar sobre o filme. Mas aí, nesse meio tempo, ela decidiu dormir na casa dos pais e conversar com a mãe pessoalmente. Por volta das 3 ou 4 horas da manhã, ela não tem certeza, ela recebeu uma chamada da polícia na qual dizia que tinha um homem morto no jardim da casa dela. Ela acordou ali sem entender muito bem o que estava acontecendo, foi falar com a polícia, e aí depois ela ficou sabendo que esse homem tinha disparado 6 vezes contra o carro de uma vizinha que se parecia com Miranda. Mas felizmente nenhum desses tiros acertou a vizinha de Miranda. Depois de disparar contra esse carro, esse homem voltou pro jardim, ateou fogo em si mesmo e disparou contra si mesmo, tirando a própria vida. Ao revisar as câmeras de segurança, ela descobriu que esse homem ficou rondando a casa dela por volta de 7 horas e que ele já estava ali pela redondeza durante 3 dias, enterrando coisas no jardim dela. Segundo ela, ele tinha enterrado uma marmita, um leite com achocolatado, cordas e facas, e que ele estava agindo de maneira alucinada e vestia um sobretudo. Depois desse ocorrido, a Miranda disse que ela não se sente mais segura morando em casa sozinha e que frequentemente ela ainda dorme na casa dos pais. A cantora Christina Grimmie perdeu a vida nas mãos de um fã obcecado no dia 10 de junho de 2016, após um show em Orlando, na Flórida. Christina ficou inicialmente conhecida ao postar covers de música em seu canal no YouTube. Em pouco mais de 1 ano e meio, ela alcançou mais de 500 mil inscritos, fazendo versões de músicas de artistas como Taylor Swift, Demi Lovato, Miley Cyrus, Selena Gomez, entre outros. Mas ela ficou amplamente conhecida após a participação na 6ª temporada do programa The Voice nos Estados Unidos. Ela fez parte do time do cantor e jurado Adam Levine, e ficou na 3ª colocação do programa. Kevin James Loebel tinha 27 anos e morava em São Petersburgo e viajou até Orlando para cometer o atentado contra Christina. Por volta das 22h30, Christina estava em uma sessão de autógrafos após o show no The Plaza Live em Orlando, na Flórida, quando Kevin se aproximou. Ela abriu os braços para cumprimentar o Kevin e, em resposta, ele disparou 5 vezes em direção a cantora e atingiu ela 3 vezes a queima-roupa. Imediatamente, o irmão de Christina intercedeu e entrou numa luta corporal com o Kevin. Então, o Kevin sacou uma segunda arma que ele tinha levado e disparou contra si mesmo, tirando a própria vida. Christina foi socorrida de imediato e levada ao Hospital Regional de Orlando, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e faleceu na madrugada do dia 11 de junho. O motivo do atentado foi porque Christina tinha postado uma foto com o namorado e produtor no Instagram pessoal dela, e o Kevin teve uma crise de ciúmes e decidiu que a vida de Christina teria que acabar. A família do Kevin disse que ele não tinha nenhum histórico de transtorno mental, mas que ele vivia isolado como um eremita. Ele cobria o quarto dele com papel alumínio, cortinas pesadas, devido a uma forte aversão à luz. Um único amigo de Kevin, porque ele não tinha muitos amigos, disse que o Kevin passava a noite inteira vendo os vídeos da Christina e que ele disse ao amigo que a Christina era a sua alma gêmea. Esse mesmo amigo de Kevin disse que ele nasceu num lar super abusivo,
que o pai dele tinha problemas com álcool e uso de substâncias e que a mãe dele já tinha batido nele com uma frigideira. Disse que a mãe também jogava pratos nele e já tinha quebrado o braço do irmão dele. Alguns meses antes do atentado, o Kevin fez uma cirurgia de correção ocular a laser, um transplante de cabelo e até adotou uma dieta vegana para perder peso e ficar mais atraente para a cantora. Quando ele percebeu que tudo isso que ele tinha feito tinha sido em vão e que a Christina estava namorando, ele resolveu que iria matá-la. A Christina tinha somente 22 anos de idade quando ela faleceu. Além disso, a polícia ainda disse que o irmão da Christina foi um herói porque eles acreditavam que o Kevin ele tinha intenções de talvez cometer algum atentado em massa. A família da Christina entrou com uma ação contra a empresa organizadora do evento, alegando que não foi realizada a revista adequada na entrada, uma medida essencial para prevenir incidentes como esse. O Kevin conseguiu entrar no evento portando 2 armas de fogo e uma faca de caça. Após o incidente, mais uma vez foi levantada a discussão sobre a flexibilização do porte de armas nos Estados Unidos. Mas é aquela coisa, né, gente? Isso já foi levantado várias vezes. Os atentados continuam acontecendo, mas eles não conseguem repensar essa medida deles. Vários cantores também, o Adam Levine, né, vieram a público para prestar condolências à família, homenagens a Christina. Foi um momento muito triste para a música nos Estados Unidos e deixou todo mundo bem chocado e triste, né, com essa situação. Esse foi o vídeo de hoje, então, gente. Eu acho que são casos assim que fazem a gente refletir bastante, né, sobre a vida, sobre a sociedade. Mais uma vez, não esquece de deixar um gostei, de se inscrever no canal. 98% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas no canal, gente, por favor. Me ajudem a crescer esse canal, a estar aqui cada vez mais produzindo conteúdo para vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo.